pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Prazer, para quem não me conhece, meu nome é Krishna e o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo do quadro Analisando Semestres. Para quem não sabe, eu faço o curso de Serviços Jurídicos na ETEC e atualmente eu estou no último semestre, que é o terceiro semestre, e esse vídeo vai ser o vídeo analisando o segundo semestre. Além disso, eu fiz um vídeo analisando o primeiro semestre do curso, que eu vou estar deixando ele no final desse vídeo, então se você tiver interesse, não se esqueça de ver esse vídeo primeiro e depois você corre lá para ver o vídeo do primeiro semestre. Como no primeiro vídeo desse quadro eu já falei como funciona o curso, para que serve o curso, sobre o que é o curso, esse vídeo aqui ele vai ser bem mais breve. A metodologia vai ser a mesma do primeiro vídeo, então aqui eu vou separar as matérias que eu tive, as atividades, como que foi o meu relacionamento com os professores, as visitas técnicas e outras coisas mais. Começando pelas visitas técnicas, a gente teve 4 visitas esse semestre, que foi uma ida a uma delegacia, uma ida ao Tribunal do Júri e ao Museu Penitenciário Paulista e Museu do Tribunal de Justiça. Quando a gente foi para a delegacia, a gente foi com o intuito de conhecer a delegacia em si, conhecer onde eram os lugares que ficavam alocados, né, as pessoas que iam para lá, como que funcionaria o inquérito policial, a gente realmente vê o inquérito policial e tudo mais. Só que os nossos planos foram frustrados porque a delegacia que a gente escolheu para ir, né, ela estava em reforma, então a gente não pôde conhecer nada, então a gente só ficou entrevistando o delegado lá, que por sinal ele é pai da Débora Nascimento, que pra quem não sabe é essa atriz aqui, então a gente ficou entrevistando ele, conversando com ele, sabendo da história dele, né, até ele se tornar um delegado, e depois disso nós fomos pra casa. Eu confesso que eu fiquei bem decepcionada, né, porque eu esperava uma visita, sabe, bem prática assim, conhecer mais coisas na prática. Só que, né, imprevistos acontecem, então a gente não tem muita coisa que possa ser feita. Nossa segunda visita técnica foi ao Tribunal do Júri, que foi lá na Barra Funda, e foi uma experiência maravilhosa. A gente vê de perto como funciona uma audiência, como é o trâmite, né, de um tribunal, como que funciona, onde cada parte fica. Foi uma parte emocionante. E o nosso caso que a gente viu foi de um policial, né, que ele acabou metendo o bambam numa pessoa lá que, segundo a promotoria, não conseguia se defender. Mas no final ele acabou sendo absolvido. Eu confesso que eu e minha turma, a gente não ficou feliz com essa decisão, mas a gente tem que aceitar, né? Mas tirando isso, a experiência foi maravilhosa, aquele tribunal é maravilhoso e eu recomendo super que quem tem interesse vá, porque é uma experiência ótima, tanto para quem é cidadão assim comum, tanto para quem quer seguir nessa área do direito. Eu já fiz um vlog indo ao Tribunal do Júri, que foi nesse terceiro semestre agora, então se você tiver interesse de saber mais como que funciona, como que é esse fórum da Barra Funda, eu vou estar deixando esse vídeo aqui nos cards. As últimas visitas que a gente teve nesse semestre foi a ida ao Museu Penitenciário Paulista, que tem um vídeo aqui no canal, se não me engano é o primeiro vídeo desse canal que eu vou estar deixando aqui nos cards, e também a visita ao Museu do Tribunal de Justiça de São Paulo. Começando pelo Museu Penitenciário Paulista, a gente conheceu como que foi a história das penitenciárias aqui de São Paulo, como que elas surgiram e tudo mais. Foi emocionante, porque a gente pôde conhecer as celas, né, as réplicas das celas, a gente também pôde conhecer a história dos presídios e dos presidiários, né, de como funcionava naquela época. A gente também conheceu melhor, mais a fundo, a história do massacre de Carandiru. A gente também conheceu, né, as obras que os presos faziam ali dentro e outras coisas mais. Então eu recomendo que se você quer saber mais sobre esse museu penitenciário, que assista o vídeo que eu fiz aqui para esse canal. O outro museu também, que foi o Tribunal de Justiça, eu não pude aproveitar muito porque eu tava no estágio e eu aproveitei para ir nesse museu no horário de intervalo, né, que era o meu horário de almoço. E como batia e era perto, né, eu fui correndo para esse museu, então eu não pude aproveitar muita coisa, mas eu tirei bastante foto que está lá no meu Instagram, então se você quiser ver, só é me seguir no Instagram e ir lá nos destaques museus. E tem as fotos desse museu penitenciário, assim como as outras visitas técnicas que eu fiz. E agora, falando sobre as matérias do curso, a gente teve 7 matérias esse semestre, assim como no semestre passado, e essas 7 matérias foram Introdução ao Direito Civil, Introdução ao Direito Penal, Introdução ao Direito Administrativo, Introdução ao Direito do Trabalho, Introdução ao Direito Empresarial, Matemática Financeira e PTCC, que se não me engano é Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, que é mais basicamente para ajudar a gente a formar o TCC que viria no terceiro semestre, que é o semestre agora que eu estou. Como eu falei para vocês no primeiro vídeo, o primeiro semestre ele foi focado basicamente em introdução, sabe? Pra gente poder aprender como que o direito funciona, as coisas básicas do direito, para no segundo semestre a gente realmente entrar no estudo do direito. Então, como vocês podem ver nesse semestre, a maioria das matérias foram focadas realmente no direito.
Então, começando com a introdução ao direito civil, a gente viu bastante coisa sobre sujeitos, responsabilidade civil, relações contratuais, direitos reais, direitos de família, sucessões. E essa foi uma das matérias que eu mais adorei nesse semestre, porque foi uma matéria bem leve, o professor também ajudava bastante, o professor era um amor. E nossa, estudar civil foi uma das coisas mais legais daquele semestre. Civil é perfeito. E essa matéria foca bastante, né, nas relações dos cidadãos dessa sociedade. Então vai falar sobre bens, quais são os tipos de bens, né, o que são bens, vai falar a diferença entre domicílio, residência, moradia e habitação, vai falar sobre pessoa jurídica e pessoa física, direito público e direito privado. Então essa matéria ela vai focar bastante nessas relações da sociedade, né. E foi uma matéria muito boa e uma matéria muito fácil de estudar e que eu adorei estudar. E já que eu falei sobre direito civil, né, eu vou falar sobre o antônimo dele, que quase ninguém suporta, que é o direito penal. Gente, direito penal é legal pra estudar, foi uma matéria muito divertida, mas eu sou sensível, eu não gosto muito de penal, não sei se eu seguirei nessa área, porque penal é chatinho, gente, é muito chato, é muito cansativo, sabe? Como meu professor falou, quem inventou o direito penal, quem inventou as leis do direito penal, ó, fez isso daqui. Porque, gente, é tanto detalhe, é tanta regrazinha que você fica, Jesus do céu. Mas é uma coisa muito legal, o direito penal eu particularmente adoro pra pegar pra estudar. Mas, tipo, pra seguir nessa área assim, eu não sei se eu seguiria não, porque é muito chato. A gente aprendeu o Código Penal, né, que é a parte especial, a gente aprendeu a parte geral, a gente aprendeu o que é infração, o que é crime, a gente aprendeu a lei no tempo e no espaço. Nossa, foi tantas coisas que a gente aprendeu, foi bem legal aprender cada tipo de coisa, mas confesso que é bem cansativo, é bem chato e, tipo, se você não prestasse atenção na aula do professor, se você fizesse assim, ou fizesse assim e voltasse, você perdia o fio da meada, porque penal é muito assim, então você tem que se concentrar bastante. Eu evitava ao máximo faltar nas aulas, porque eu tenho certeza que se eu faltasse em alguma aula de direito penal, eu perdi o fio da meada e não sabia mais o que estava acontecendo. Além disso, né, a gente também aprendeu sobre as fontes do direito penal, assim como em civil também, que eu esqueci de mencionar, a gente aprendeu as fontes, e em todas as outras matérias a gente sempre vai aprender as fontes de cada um desse tipo de direito, né, direito penal, civil, trabalhista e tudo mais. E era uma coisa bem interessante. Nessa parte das fontes, também vinha outra coisa, que eram os princípios, né, que os princípios eu adoro, eu amo, em todas as matérias que tinham os princípios eu ficava totalmente focada, porque, sei lá, eu gosto desse tipo de coisa. Mas eu confesso pra vocês que eu realmente gostei de aprender sobre dolo, culpa e tentativa. E agora, entrando em introdução ao direito do trabalho, eu confesso pra vocês que eu não suportava essa matéria. Todo dia que tinha a introdução ao direito do trabalho eu ficava, gente, não, sério, pra quê? É uma matéria chata, eu não suporto essa matéria. Ai, Jesus, eu acho que o professor não ajudava, né? Que, gente, ô matéria chata. Não gosto de trabalhista, mas é uma das áreas que talvez eu vou seguir, porque foi uma das áreas que eu mais me identifiquei. Mas, Jesus, que matéria chata. Mais uma das coisas que a gente aprendeu foi, como eu falei pra vocês, as fontes, os princípios. A gente aprendeu sobre aviso prévio, falamos um pouco sobre a reforma trabalhista, a diferença entre empregador e empregado, o contrato em si, né, quais são os tipos de contrato, como é feito um contrato e outras coisas mais. Então, nesse semestre, a gente focou bastante nessa parte dos contratos, das relações, dos salários, dos tipos de suspensões, da CLT. A gente não focou tanto, né? Mas a gente focou mais nessa parte de como funciona essa relação entre o empregado e o trabalhador. Então, indo agora para direito empresarial, uma das coisas que a gente aprendeu foi sobre conceitos, classificação das sociedades, empresário, né? O que é o empresário. A gente aprendeu sobre títulos de crédito e tipos de empresa. Outras coisas que a gente aprendeu também foi como uma empresa nasce, né, e como ela morre, porque a empresa ela tem uma personalidade, né, a empresa ela é uma pessoa, então ela nasce e morre assim como uma pessoa natural. E eu confesso pra vocês que essa matéria, ela foi maçante, mas ela não foi tão maçante igual o direito do trabalho, porque direito do trabalho é uma matéria que, tipo, eu não gosto muito, né? E direito empresarial era uma que eu gostava mais, que eu já tenho uma afinidade maior, porque eu gosto desse assunto de empresas, da criação de empresas e tudo mais, então não foi uma matéria tão chata. Indo agora para direito administrativo, a gente aprendeu sobre administração pública, conceitos, né, da administração, a gente aprendeu a administração pública direta e indireta, a gente aprendeu sobre os princípios da administração, a gente aprendeu a diferença entre servidor, agente, a gente aprendeu também sobre licitações e outras coisas mais. E eu confesso para vocês
que foi um choque de realidade, assim, foi uma coisa que eu não esperava, porque na minha cabeça, direito administrativo era sobre administração, que nem é a faculdade de administração em si, e não sobre a administração do Estado do nosso Brasil. Quando eu descobri isso, eu fiquei chocada, porque pra mim não era isso. Mas foi legal saber como funciona a estrutura do nosso país. E por fim, as últimas matérias foram matemática financeira e projeto de trabalho de conclusão de curso. E na matemática financeira a gente aprendeu algumas coisas básicas da matemática e também a gente aprendeu sobre juros simples, juros compostos, saque, price, como que faz essas contas matemáticas. Então foi uma matemática raiz em si. Muitas coisas eu não aprendi até agora, né, que eu tô precisando rever, mas foi divertidinho aprender sobre amortização, como funciona esse sistema saque price, que por mais que pareça assim fora da realidade do cidadão brasileiro, que pareça mais só do direito, não é, porque quando a gente faz a compra de um apartamento, de uma casa, a gente usa esses dois sistemas, e aprender sobre esses dois sistemas, nossa, abriu minha mente em muitas coisas, né, porque quando eu for comprar minha casinha ou meu apartamento, eu já sei qual sistema usar, né, que o melhor é o price sempre, que deixe isso bem claro. E é muito interessante saber sobre isso, né? Porque isso não foi uma coisa que eu esperava aprender, mas que eu acabei aprendendo e que serviu de muito aprendizado e que com certeza eu vou levar pra vida. E por último, a gente entra finalmente na última matéria, que é PTCC, que é Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, que essa matéria ela basicamente nos preparou para fazer o TCC nesse último semestre que a gente está agora. Então, nessa matéria a gente aprendeu sobre a diferença de uma monografia, do artigo, de uma pesquisa científica, e tem outra lá que eu não me lembro qual é o nome. A gente também aprendeu a como montar, né, um TCC em si. A gente aprendeu também o que é plágio, o que não é plágio, como fazer uma citação, normas ABNT em si. Então, como eu falei, essa matéria, ela basicamente focou em ensinar a gente como a gente monta um TCC para, no último semestre, que é o que eu tô agora, a gente fazer um TCC completo para apresentação. Em relação aos professores, muito deles a gente já conhecia, porque eles já tinham dado aula pra gente no primeiro semestre, então a gente já tinha uma comunicação com eles assim, né? E só entraram 3 professores, que um a gente já conhecia, que era o professor de civil, e a professora de administração e o professor de PTCC, que foram uns novos assim que a gente não conhecia. Em relação ao professor de PTCC, a gente teve um problema com ele porque ele não sabia se comunicar muito bem, tipo, explicava assim não muito bem, tirava as dúvidas, então a gente ficava a Deus dará. Aí a sala acabou fazendo uma reclamação e nesse terceiro semestre agora, né, que ele ia ser o professor, ele não foi mais, porque por conta dessa falta de comunicação, e a professora de administração, né, porque no começo, como ela era nova, ela não sabia muito bem da aula. Era a primeira vez que ela pisava numa sala de aula, então a nossa comunicação também não era muito boa. Mas com ela a gente conseguiu dialogar, conseguiu resolver, e nesse terceiro semestre, né, que agora ela tá dando legislação especial, ela consegue se comunicar muito melhor, a gente consegue entender muito melhor o que ela fala. Em relação às dificuldades, eu quase não tive nenhuma dificuldade no curso em si, mas eu tive uma dificuldade na minha vida pessoal que quase fez eu desistir do curso. Na ETEC, claro, eu tirava notas baixas, né, mas no final eu acabei conseguindo recuperar tudo e eu terminei o segundo bimestre com o meu boletim inteiro só de MP, que é a nota máxima que a gente pode alcançar na ETEC. Tanto que por esse feito eu consegui um intercâmbio, né, só que eu acabei perdendo. E em relação a essa dificuldade na minha vida pessoal que quase afetou a ETEC, foi que minha mãe faleceu e eu tinha um relacionamento ótimo com a minha mãe, né, e foi uma perda, assim, repentina que a gente não esperava, e isso me abalou demais, porque minha mãe era a pessoa que eu me comunicava, era minha melhor amiga, tinha coisas que eu só contava pra ela, que tipo, agora, né, infelizmente, eu não posso contar mais pra outras pessoas, porque era uma coisa que só eu e ela compartilhava. Então perder ela dessa forma foi uma coisa que me abalou demais, que fez eu pensar se eu realmente deveria continuar nesse curso, se eu realmente deveria continuar com essa vida, né? Então eu lembro até hoje que quando eu enterrei ela, 3 dias depois, né, que eu fui pro curso, que eu precisava esvairar, eu recebi a notícia que eu passei nesse intercâmbio. E, tipo, como eu tinha perdido ela muito recentemente, eu pensei assim, mano, essa vai ser uma oportunidade ótima, né? Porque viajar para outro país vai fazer com que eu esvarie essa mente, mas como eu falei pra vocês, eu acabei não conseguindo ir. Então eu tive que me estabilizar aqui no Brasil mesmo. Esse intercâmbio que eu perdi porque foi uma negligência realmente da ETEC e da agência que fizeram esse sorteio, fizeram esse negócio aí tudo, né? De começo eu me inscrevi assim, tipo, despretensiosamente, sabe? Quando minha mãe tava ainda no hospital, eu me inscrevi.
Aí, tipo, eu descubro 3 dias depois que eu acabo passando, então eu pensei assim, essa é uma ótima oportunidade que eu não posso perder. Eu acabei fazendo até o passaporte e tudo mais, já tava pronta e tudo mais, só que aí eu recebo a notícia que eu não poderia participar, porque seria injusto com os outros e tudo mais. Eu entendi, mas só que eu realmente achei uma filha da putagem, porque pra mim não faz sentido você abrir um concurso assim, não especificar em si as regras, né? E eu não pude processar, né, a ETEC nem essa agência, porque o edital, né, que era a prova de que eu estava apta a participar, eles tinham conseguido remover do site a tempo, então eu não consegui fazer nada. Infelizmente perdeu, né, mas fica pra próxima. E por fim, pessoal, eu meio que considero isso daqui um bônus, foi que durante esse segundo semestre eu arranjei um estágio. Eu não pretendia fazer esse estágio, né, nem tava pensando nem nada, porque, como eu falei, as dificuldades que aconteceram na minha vida pessoal ainda estavam muito recentes, então eu não tava com muita cabeça, assim, pra fazer muita coisa. Mas o meu professor, ele acabou chegando em mim, falando que ele conhecia uma pessoa, que essa pessoa tava precisando de um estagiário, e se eu queria fazer a entrevista. Eu, de início, assim, relutei, mas depois eu acabei aceitando, fiz a entrevista e acabei passando. Só que, como vocês sabem, eu não fiquei por muito tempo, porque tinha muitas coisas ali que não me agradavam e tinha muitas coisas que também não batiam com os meus princípios, né? Então eu decidi sair. E se você quiser saber mais sobre como que foi, quais foram essas coisas, né? Eu fiz um vídeo sobre isso também está aqui no canal e eu vou estar deixando nos cards. E esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me ver analisando esse segundo semestre. E se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, de deixar um comentário aqui embaixo sobre esse vídeo, além de se inscrever aqui no canal. Eu vou estar deixando também todos os vídeos que eu citei aqui na descrição, assim como também nos cards. Um abraço e até a próxima!